Olá a todos vocês. Bom, gente, venho fazer mais um vídeo aqui e antes de eu fazê-lo, eu quero informar os senhores que o meu curso de Teologia Bacharel Livre, 4 anos ainda, continua na promoção. Na descrição do meu vídeo tem aí o meu contato e os senhores podem entrar em contato comigo. Eu não sei se vocês repararam, eu estou colocando aí alguns vídeos, pedaços, partes, tanto da aula de Teologia quanto do curso do Apocalipse, tá? Estou indo para o capítulo 4, se me falha a memória agora. Então, quem quiser estudar comigo, é só entrar em contato. É tudo virtual, tá certo? É online, uso o meu webcam, os senhores podem usar também, não há problema algum na promoção. Então, aproveite. E agora eu vou estar montando um curso sobre patrística, sobre os pais das igrejas. Quem foram eles, o que fizeram, né? A história do Novo Testamento depende desses pais das igrejas também. Bom, estudando alguns assuntos, na aula de ontem surgiu algumas problemáticas, ou seja, a questão de inspiração, de palavra infalível, as escrituras sagradas, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela não contém erro, não existe contradição, etc e tal. E aí eu fui estudar alguns assuntos e me veio alguns textos e analisando com os meus alunos uma tendenciosidade por parte de um dos evangelistas, vou colocar assim para ficar fácil o raciocínio. Vou compartilhar um esboço aqui que eu faço uso para que os senhores tenham a compreensão das informações que eu passarei. Vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Vamos lá, compartilhar a tela. Bom, o que os senhores estão vendo aí se trata do meu esboço e eu vou colocar assim, ó. A contradição no relato do julgamento de Jesus, que descreve sua aparição diante de Anás, mas não diante de Caifás. Então, se a Bíblia não tem contradição, que veremos aqui. João capítulo 18 e Mateus 26. Vai falar sobre lá que as pessoas chegam, Jesus está lá orando, lá no Getsemane, aquela história toda. Pedro vai lá e desembanha da espada, e Jesus fala para ele, né, coloca aí e tal, aquela coisa toda. Aí vem assim, ó, e conduziram no primeiramente Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Aí você chega aqui no registro de Mateus 26, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Espera aí. Quando prenderam Jesus, levaram diretamente para Anás ou para Caifás? É contradição? É contradição, viu, senhores, tá? Primeiramente, professor, aí depois levaram para Caifás, mas está escrito isso na narrativa? Me encontre um evangelho que vai confirmar isso. Eu não estou lidando com a axiologia, nem com o que eu acho que eu penso. Estou lidando com o que está escrito, tá? Então, por enquanto, é isso aqui. É contradição. Vamos para outro texto. A confissão de Pedro de Jesus como santo de Deus no Evangelho de João contrasta, desculpe, tá, né? Contrasta com outros evangelhos. Aí eu tenho João 6,66, Mateus 16 e Marcos 8. Aí vem o contexto todo aqui, depois os senhores podem ler, é até interessante, que aí vem a confissão de Pedro aqui, ó. E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí também Marcos vai dizer, ó, Marcos. E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Aí Jesus, né? Eu admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Olha o detalhe de João que é interessante. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus. Olha que interessante, agora. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha só. E um de vós é um diabo. Pesado isso, né, senhores? Pesado, né? Ok. Vou voltar à minha parte aqui. Vou voltar a minha fala aqui. Veja bem, gente. João faz uma difamação. Porque nenhum dos outros evangelistas coloca que no ato de Jesus escolher os 12, faz a escolha sabendo que um é um diabo, é um caluniador, difamador, tá? Vou colocar nesse sentido. Agora, veja bem. Se Jesus é Deus, divino, onisciente, por que escolheu um que era problemático? Simples assim a argumentação. E não tem escolhido 12, mas um de vós é o diabo. Mateus não fala isso, nem Marcos, só João. Peraí. Será que foi Jesus quem afirmou isso? Aí está a questão. Ou isso é algo do escritor? Se é algo do escritor, ele está colocando o sentimento dele. Aí vem a pergunta. Se a Bíblia, ou o Novo Testamento, como muitos querem colocar,
o ato ao escrever foi por base de inspiração do Espírito Santo, uma inspiração divina, então o Espírito Santo pode inspirar alguém a difamar uma outra pessoa, caso Jesus não tenha dito isto. Caso Jesus não tenha dito isto. Não saiu da boca de Jesus. Isso é uma inserção do escritor, do evangelista João. O único evangelho que procura com unhas e dentes defender a tal divindade de Jesus. Começando lá com Logos, né? Como que fica a inspiração agora, senhores? Está escrito, está registrado, não é isso que diz que é inspirado? Beleza. Agora, se é Jesus quem afirma, aí tem um outro problema. Segundo ponto. Dentro da sua divindade, que alguns queiram defender que ele é divino, onisciente, porque para ele ser divino tem que ter as prerrogativas divinas. E uma delas é a onisciência, ou não? Porque se ele não tem atributos naturais, deixou de ser Deus. Deixou de ser divino. Como que é isso aí? Ou ele tem uma partícula da divindade? Bom, aí a pessoa, não, mas ele despojou dos atributos naturais. Está escrito isso? Tá? Se ele é divino, e aí? Como que explica? Bom, mas vamos lá. Vou passar aqui, vou compartilhar meu esboço, que ainda tem muitos detalhes, eu não quero prolongar muito esse vídeo aqui, tá certo? Vou continuar no meu esboço aqui. Continua aqui embaixo, deixa eu puxar aqui o esboço. A contradição e o julgamento do escritor do Evangelho de João. A contradição e julgamento. Vamos lá, Mateus 26, senhores, Marcos 14, João 12, vai falar de um ato, lá de ungir a pessoa de Jesus e um questionamento. Vamos lá. Em Mateus, diz o seguinte, ó. Aí vem o ato da mulher, e os seus discípulos, plural, vendo isso, indignaram-se. Quem indignou? Os discípulos, dizendo, por que esse desperdício? E alguns, plural, houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? João, então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia detraído, disse... que havia detraído disse. Então, não foram os discípulos. Mateus vai registrar os discípulos, o argumento, quem se ficaram indignados aqui, foram os discípulos, no plural, Mateus e Marcos registra, aí João não, o benedizente João vai falar que não, que é Iscariotes, Judas Iscariote foi de Simão que havia de trair. Deixa eu voltar aqui novamente com os senhores. Outra questão que eu quero colocar aqui. De onde o escritor do quarto evangelho, João, falou sobre Judas, aquele que havia de traí-lo. A referência da traição é no ato da ceia, senhores. Não é antes, não. É mesmo, né, professor? E agora? Eu que vos pergunto. Essa é a inspiração. Essa é a tendenciosidade. Essa é a contradição. Da onde ele tirou isso, esse escritor? Ah, professor, não sei. Não sei. E o último escritor a escrever o Evangelho foi João. O último a registrar o Evangelho foi João. É isso que os estudiosos colocam. Então, se ele dependeu de Mateus, Marcos e Lucas para trazer essa narrativa, a mesma narrativa, que concorda que estamos os sinóticos, não pode, porque nem Mateus nem Marcos registraram isso, e nem Lucas, né? Ninguém registrou esse momento aqui. De que Judas... sabe quem falou? Foi Judas, aquele que ia trair Jesus. Mas a confissão de quem iria traí-lo é no momento da ceia. É no momento da ceia. No ato ali, não é antes, senhores. Não é antes, não. Se não existe contradição, então não sei o que é. Vou continuar o meu esboço aqui, senhores. Vamos lá. Tem mais detalhes aqui. Continua. Aí Jesus vem dizendo, pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. O outro evangelista, aqui ó, Mateus, Marcos e João, tá? Marcos, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Olha João agora, colocando que Judas, tá? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ok? Aqui quem falam são os discípulos. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Jesus, porém, disse, deixai-a para que a molestais. Ela fez boa obra. Olha João agora. Ora, o escritor dizendo,
Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Gente do céu. Judas era ladrão. Ok, era ladrão. Vamos lá. A Bíblia é inspirada. Os escritores foram inspirados ao escrever os seus registros, ok? Beleza. Faz uma perguntinha para os senhores. A palavra ladrão é uma acusação muito forte. E o escritor acusa. E diz que ele tirava o que se colocava ali dentro da bolsa. Se Jesus é Deus, é divino, é onisciente, todas as prerrogativas dentro da divindade. Escolhe alguém sabendo que ele era ladrão, sabendo que iria roubá-lo. E digo mais, quem coloca isso é o escritor. Não é Jesus quem afirma, beleza? Outro problema. Então quer dizer que o Espírito Santo inspirou o quarto evangelista a escrever o seu evangelho para difamar e acusar alguém. É isso? Ah, não, professor, é porque ele era ladrão. Então, se ele era ladrão, então onde está a divindade de Jesus? Por que escolheu um ladrão? Se era ladrão, tinha que ser crucificado. Essa era a lei. Então, Jesus pactuava com o roubo. Então, Jesus aceitava o roubo. Interessante, se o escritor registrou, por que não anunciou os outros amigos, companheiros de ministério? Já que ele afirma, ele categoriza isso. Por que então não retiraram Judas fora? Então, será que o escritor do quarto evangelho compactuava do roubo para ficar em silêncio e não avisava os seus companheiros de ministério? Como os senhores me explicam tudo isso aqui agora, senhores? Então, se o Espírito Santo inspirou os escritores, é inspirado, não é inerrante, é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo tem um problema. Inspirou o quarto evangelista a acusar alguém, difamar alguém. E Jesus falou o quê? Não julgais para que não sejais julgados. Na medida com que julgardes, sereis julgados. Então, Jesus ensina algo, aí vem o quarto evangelista e contradiz o ensino de Jesus. E isso é porque a Bíblia não tem contradição. Estou colocando agora a inspiração e divindade de Jesus em cima dessa questão. E agora? Como fica isso? E vocês repararem, vocês verão que o quarto evangelista é o que mais acusa Judas, enquanto os outros não retratam, não acusam, não difamam uma pessoa, o companheiro de ministério. Mateus não faz isso, Lucas não faz isso. Não estou dizendo que Lucas foi companheiro. Estou falando que nem o registro de Lucas registra isso. Caso, nem vi se Lucas retrata, acho que não é. Mateus e Marcos, né? Então você vê que os outros escritores não difamam a pessoa de Judas, apenas o escritor do quarto evangelho. Que inspiração é essa aí, senhores? Me expliquem isso agora. Aqueles que defendem a Bíblia com hesitante, dizendo que é a palavra, que palavra de Deus é essa? Que inspiração é essa? Absol, não, inspirou os originais, o copista quem colocou isso. Nossa, que interessante. Então aí Deus também não preservou, né? Deus não preservou a sua palavra, a sua verdade, a sua santa palavra. Eu não estou ironizando não, senhores. Eu estou fazendo os senhores pensarem agora. Para aqueles que defendem, os apologistas, né? Querem defender grego, isso e aquilo, mas explica a verdade para os amigos. Esse é o curso de teologia que eu dou para os meus alunos. A verdade nua e crua, sem rodeios. Não uso nem fé e nem crença, e nem o que eu acho que eu penso. Aqui, ó. É hermenêutica, chama-se contexto paralelo. Vou continuar o raciocínio aqui, senhores. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Os senhores entenderem todo o raciocínio. Continuo. Vamos para a próxima. Próximo é o momento da ceia, a acusação do escritor do quarto evangelho. Novamente. O relato da ceia está em João 13, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Vou colocar uma questão, gente. Às vezes eu posso errar aqui. O Lucas não retrata. Tá vendo? Porque falou que Lucas nem fala desse assunto. Gente, nesse momento pode acontecer isso, tá? O professor Fábio aqui não é perfeito não, tá bom? Então eu posso falar, Lucas falou e quando Lucas não falou. Então isso acontece. Estou com o meu esboço aqui, ó. Igual aqui, eu falei Lucas, não foi? Aqui, ó, não. Mateus, Marcos, João. Estou fazendo as correções, tá? Para depois as pessoas não pegarem apenas um pequeno detalhe do meu vídeo e falar, tá vendo? Aí, ó, o teólogo aí. Isso acontece. Aqui, ó. João, Mateus e Marcos. Então, tudo que eu falei tá aqui, ó. Tô frisando, tá? Se algum momento no meu vídeo aí você viu, o professor falando Lucas, eu que não tá aqui. Então, já estou fazendo minhas devidas correções para depois não ficarem metendo um pau em mim. Mesma coisa aqui, ó. João e Mateus, tá bom? Tá? Vocês voltam um vídeo aí, eu vou fazer minhas devidas correções, porque agora tá assim. Se você cometer um deslize aí, os camaradas veem de produzir conteúdo para vocês, não. Quer crescer em cima do meu nome. Vamos lá.
Então, o momento da ceia, o ato da ceia é registrado João, Mateus, Marcos e Lucas, nos 4, beleza? Ok. Vamos começar com Mateus. Mateus diz assim, ó. Versículo de número 21. Tá o 22 aqui, acredito que seja o 21. Se não for, daí também tá aí, vocês me corrijam, tá? E comendo eles, no ato de comer, disse, verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Marcos. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo há de trair-me. Lucas. Estão no ato da ceia, e tomando o cálice, está no ato da ceia, semelhantemente, tomou o cálice, mas eis, aí vem o detalhe, mas eis que a mão de que me traz está comigo à mesa. Beleza. Aí João vai dizer o seguinte, olha que interessante isso. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Olha que interessante isso, o diabo. Acabada a ceia, um detalhe, tá? Já é contradição. Tendo o diabo, agora eu coloco o artigo, agora é o ser. O ser, vou voltar aqui. Outra questão que eu quero voltar aqui, senhores. Como que o escritor viu isso? O ser diabo. O diabo colocou. Como que ele viu isso? Como que interpreta isso? O diabo colocou no coração de Judas, que eu traísse. Em nenhum momento os outros 3 evangelistas falaram que a traição que Judas faria com Jesus foi um ato do diabo. Nenhum deles coloca. E nenhum dos sinóticos ali coloca essa fala, só João. Aí eu vos pergunto novamente. Isso é um desejo próprio do escritor? É. É uma acusação do escritor? É, porque nenhum dos outros fazem isso. O escritor faz isso. Que inspiração é essa? E a contradição que foi após o término da ceia. Por que ele coloca isso? Não, porque a ceia é sagrada. No ato da ceia não poderia ter colocado isso. Ué, se Jesus está comendo, Mateus, Marcos, Lucas fala que é no ato ali. Alguém há de me trair. Opa, aí veio a divindade de Jesus. Beleza, a revelação. Continua, senhores. Oh, meu Deus. Vou compartilhar o esboço novamente aqui para terminar esse assunto, esse raciocínio aqui com os senhores. Continuo na parte de baixo. E respondendo Judas, o que eu traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Olha Lucas, me fala a memória, deixa eu subir o esboço para ver se é Lucas. Isso, Lucas. Lucas vai dizer assim, ó. Mas eis que a mão de que me traz está comigo à mesa. Agora vamos para João, que interessante agora. João é uma bênção. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote. Quem está dizendo isso? João. E após o bocado entrou nele Satanás. Entrou nele Satanás. Aí eu vos pergunto novamente. Como que o escritor viu isso? Viu que Satanás entrou. Entrou nele Satanás e Judas. Como? Me respondem, teólogos, por favor. Os sinóticos, nenhum desses retratam isso, apenas João. Parece que o escritor do quarto evangelho não tem uma simpatia muito boa com Judas, porque apenas o quarto evangelho que procura defender a tal divindade de Jesus, esse escritor do quarto evangelho, ele tem algo muito pesado com Judas. Descreve-o como um ladrão, entrou o diabo, entra Satanás. Como descrever isso agora? Que inspiração é essa? Que inerrância é essa de que tantos apologistas querem defender? Ensine a verdade para as pessoas. Faça um contexto paralelo. Faça uma análise biográfica. Analise o quarto evangelho todo e veja se existe a tendenciosidade ali dentro. E se existe uma tendenciosidade, que preservação é essa da palavra de Deus? Que Deus é esse que não preservou o conteúdo? Não preservou a sua escritura? Não preservou o copista que fez as cópias? Para que não houvesse esses problemas aqui agora, o qual eu estou demonstrando. Por que a maioria não faz isso como eu estou fazendo o professor Fábio agora? Fazem, produzem conteúdo para o povo, verdadeiro, não mentiroso, depois eu sou herege? Hereges são vocês, que sabem da verdade, entre aspas, né? Que sabem do relato ali,
de um contexto paralelo, não coloca as informações para as pessoas. Querem estudar comigo? É assim que eu ensino. A verdade nua e crua. Não é defendendo nem fé nem crença, não. Aqui é para fazer as pessoas serem pensantes, não bitoladas na fé e crença e no medo, não, senhores. Estudar comigo é isso. Vem estudar Apocalipse, teologia e patrística, os senhores saberão realmente o que é uma verdadeira teologia. Eu não preciso nem usar o grego aqui, não, tá? Não preciso nem usar o grego aqui. Não preciso. Contexto paralelo e hermenêutica. Agora, fazer análise do grego, faço. Mas para que eu vou fazer toda a construção no grego se poucas pessoas têm o conhecimento e o entendimento? Tá certo, senhores? Mais um vídeo para os senhores aqui, que aqui está. A Bíblia é infalível? Há contradição nela? É a santa palavra de Deus? É inerrante? Aí está. Características sentimentais de um escritor que acusa, que calunia, que difama. Aí vai dizer que esse escrito é inspirado pelo Espírito Santo. Aí Jesus escolhe um discípulo, segundo o escritor do quarto evangelho, que é ladrão, roubava, e o Jesus divino não fez nada. Não é isso? Absoluto, mas ele foi para o inferno. Foi? Certeza absoluta? Procura o meu vídeo aí na internet, tá? Judas foi para o inferno? Aí vocês vão ver as outras contradições que existem. Um abraço, até a próxima. Não se esqueçam, o meu contato está na descrição do vídeo.